Oi, pessoal, eu sou a Bruna. A gente está aqui com o Ricardo, professor e pesquisador da área de física médica. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Bruna. A gente vai fazer algumas perguntas, né? E para a gente poder conhecer um pouco mais da área. E vamos tratar aqui nesse vídeo especificamente da área de radiodiagnóstico. Então, vamos começar? Vamos lá. Primeiramente, o que é radiodiagnóstico? Radiodiagnóstico era uma área da medicina, originalmente, né? Que produz imagens para diagnóstico médico a partir do uso de radiações, de algum tipo de radiação, geralmente radiação eletromagnética, né? E mais especificamente, ou radiodiagnóstico mesmo, mais especificamente para uso de radiação eletromagnética ionizante, como é o raio-x, como são os raios gama, né? Agora, existe um campo que foi, com o tempo, foi criado mais amplo do que o radiodiagnóstico, que é o campo do diagnóstico por imagens. Porque você hoje não faz só imagens com radiação ionizante. Você pode fazer imagens, por exemplo, por ressonância magnética, que não usa radiação ionizante. Ou por ultrassom, que nem usa radiação, usa ondas mecânicas, ultrassom. Então, esse é um campo acima, né, chamado de diagnóstico por imagem. E o radiodiagnóstico é uma parte, uma grande parte do campo de diagnóstico por imagem. Entendi. E quais são as indicações que o pessoal costuma dar para as pessoas que vão fazer tais exames, esses tipos de exames? Indicações médicas? Sim. Então, aí depende do... Tem várias, né? Aí é da área médica mesmo, né? Tem várias indicações. Você usa para fraturas. Então, você vai fazer no campo do radiodiagnóstico, né? No campo do radiodiagnóstico, você usa os raios-x, por exemplo, para radiografia, que é a coisa mais simples, né? Onde você tem um tubo de raio-x e um sistema que grava imagem, que antigamente era mais só eram os filmes, né? Que gravavam imagem, hoje é um meio digital. Então, a radiografia é usada principalmente para problemas em ossos, né? Para toda a parte de fraturas, etc., em ossos, mas também foi usada, e é usada ainda também, para alguns problemas na área respiratória, no pulmão, etc., que a radiografia também permite observar algumas mudanças para diagnóstico, né? Também é usada hoje bastante na parte odontológica, para dentes, né? Para ver raiz, etc., problemas dos dentes, e também na área veterinária. Hoje tem um campo de radiologia veterinária muito forte, esse uso também. Então, isso na radiografia. Agora, também você tem a detecção de câncer ou indicativos de câncer, né? Por exemplo, em tecidos mais moles, como mamas, né? Femininas ou até masculinas, né? E aí você tem a mamografia. A mamografia ela é para isso, para diagnóstico ou para pesquisa, caso a pessoa não tenha sintoma, ou para diagnóstico, caso a pessoa tenha algum sintoma, né? De câncer de mama. É uma situação diferente, porque a mama não tem ossos, não tem elementos de alto número atômico, como o resto do corpo pode ter, né? Então, a mama é um tecido mole e tem um tubo de raio-x específico para ela, características específicas. E, às vezes, você precisa ter também alguns tipos de imagem que precisam ser mais detalhadas e que uma radiografia simples não é suficiente. Por exemplo, agora na questão da Covid-19, a gente teve uma aplicação bastante interessante da tomografia.
né? A tomografia computadorizada usa raio-x. Raio-x. Só que o tipo de imagem que ela produz é diferente. Tomografia é aquela que você deita numa Uma cama, né? máquina. E tem uma máquina com um buraco no meio, né? Um anel com um buraco no meio, não é muito espesso, É. e você entra ali com a parte que vai ser radiografada. Mas as imagens que são produzidas já são imagens computadorizadas, né? Que tem um software de computador que faz uma análise para produzir imagem. Ela produz fatias, imagens de fatias do seu corpo. Então, você, por exemplo, você faz uma tomografia da cabeça, suponho, né? Então, as imagens vão aparecer na tela do computador como fatias de lugares diferentes da sua cabeça. Nesse plano ou neste plano, várias imagens, ou neste plano. Então depende do tipo de imagem que se queira captar. E aí você consegue ver mais detalhes do que numa radiografia comum, porque na radiografia comum é tudo junto numa imagem só. Então, você vai tirar uma radiografia do tórax, vai aparecer tudo junto. Ossos, pulmão, coração, enfim, todos os órgãos na mesma imagem. Então, você tem um órgão, às vezes, cobrindo o outro parcialmente, né, na mesma imagem. Na tomografia, você consegue produzir planos diferentes. Então, você consegue individualizar a observação de órgãos sem o outro estar fazendo sombra. E isso foi importante na Covid, porque as pessoas principalmente no começo, né, as pessoas que iam para o hospital já com um sintoma de falta de ar, Problema mais respiratório. mais severo, né? E a Covid, ela evolui muito rápido, né? Afeta a parte respiratória. Se você, o exame que se faz para detectar Covid é o PCR, o exame mais eficaz, né? Mas o resultado do PCR demora 2 dias, às vezes 3. Então, se a pessoa chegava no hospital e estava com sintoma grave ali, respiratório, e ainda fosse esperar mais 2, 3 dias para ser diagnosticada com Covid, ela podia vir a óbito. Então, o que se faz, o que se fez, né? O que se descobriu é que uma tomografia do pulmão da pessoa que estava com um problema respiratório grave dava uma mancha específica no pulmão, característica, que só em Covid aparecia. Então, ao fazer a tomografia, você tinha imediatamente o resultado e podia dizer, não, realmente ela tem sintoma de Covid e aparece aqui a mancha X, que é característica. Então, já podemos começar o tratamento de Covid. Entendi. Né? Então, veja que a tomografia ela consegue produzir mais detalhes do que a radiografia comum. Há outras coisas também, há outras modalidades. Detecção de câncer, né? Hoje em dia você usa bastante fontes de radiação ionizante para isso, né? Em particular nas imagens que se faz na área de medicina nuclear, né? Hoje em dia existe uma interface aí entre o radiodiagnóstico e a medicina nuclear, que é a área de imagens. A medicina nuclear ela usa fontes radioativas que são inseridas no paciente, inseridas ou injetadas no paciente, ou digeridas ou inaladas pelo paciente, né? Conforme o caso, e que essas fontes elas podem ser usadas para diagnóstico ou para terapia. Se elas
quando você usa a fonte para diagnóstico, isso se encaixa dentro do radiodiagnóstico, que é o uso de radiação para produzir imagem, né? Qual a principal diferença entre o diagnóstico da medicina nuclear e dos outros? Então, no uso do raio-x, como eu falei, né? Na radiografia comum, na mamografia, na tomografia, na fluoroscopia também, que é uma modalidade em que você pode, que usa raio-x, mas que você pode, o médico pode observar partes do corpo ao vivo. Ele pode fazer uma espécie de filmagem raio-x com raio-x do que está acontecendo no organismo, uma parte do organismo da pessoa, né? Para isso ele deixa o tubo de raio-x ligado continuamente e vai observando a região numa tela de um visor. Existe uma câmera, existe todo um equipamento que pega a radiação depois que atravessou o corpo da pessoa, gera uma imagem, essa imagem é filmada por uma câmera e a imagem vai para um vídeo e você assiste batimento cardíaco, assiste. Isso é usado, por exemplo, em alguns tipos de cirurgia que são chamadas, que se chama, são as cirurgias intervencionistas, né? A radiologia intervencionista, em que o médico, por exemplo, vai fazer uma laparoscopia, né? Fazer uma cirurgia sem grandes cortes, né? Ele só insere os instrumentos. Ele insere o instrumento, mas não tem um espaço para ele enxergar diretamente o que está acontecendo. Então, o paciente fica numa cama e tem um tubo de raio-x embaixo dele e fica irradiando o tempo todo enquanto ele está operando. E ele vai assistindo no monitor que fica na frente assim dele, ele vai assistindo o que ele está fazendo no monitor. Em vez de ele olhar diretamente para o corte, etc., ele vai assistindo o que ele está fazendo no monitor. Isso precisa de um treino, lógico, né? Para ele fazer isso. E esse é esse tipo de imagem, assim, chama-se fluoroscopia, também é por raio-x. Em todas essas modalidades, o raio-x, a fonte do raio-x é externa ao paciente. Você tem um tubo de raio-x que emite o raio-x atravessa o paciente e vai produzir a imagem depois dele, no monitor, no sistema digital, no filme, enfim, né? No caso da medicina nuclear, não. A fonte de radiação, que não é raio-x, né? A fonte é um elemento radioativo que é ingerido na pessoa, a fonte é interna ao paciente. E aí, por exemplo, ele ingere iodo, um isótopo de iodo. É muito comum quando se quer observar, por exemplo, a tireoide, porque a nossa tireoide, ela capta iodo, normalmente, né? E se for ingerir iodo radioativo, ela vai captar o iodo, ela não distingue se é radioativo ou não é. E o iodo, ele emite raios gama de uma certa energia, de baixa energia, mas capaz de atravessar o nosso corpo, sair para fora do corpo. Então, a pessoa, enquanto está com iodo, ela emite radiação para fora, ela se torna uma fonte, emite radiação para fora. E aí fica um detetor fora dela, que pode ser um detetor planar, uma gama-câmara, que é comum usar, e ele detecta essa radiação que sai e forma a imagem. Não há um tubo atrás da pessoa, é ela mesma que está emitindo. Então, por exemplo, no caso da tireoide, se a tireoide está funcionando bem ou não está funcionando bem, ela vai absorver mais iodo ou menos iodo, ou uma quantidade normal de iodo, e aí a imagem que vai aparecer vai ser mais intensa, menos intensa,
ou normal, e o médico, aí já não é mais papel de quem faz de um físico, né, que vai trabalhar com isso, mas o médico olha a imagem e ele é capaz de analisar, falar, não, está com hipertireoidismo, está com hipotireoidismo, está com tireoide está normal, né? Então, isso é a partir de uma fonte interna. Entendi. E essas doses de radiação, tanto no raio-x quanto na medicina, podem prejudicar a saúde da pessoa, do paciente? Então, na época que foi descoberto o raio-x, né, o Röntgen, quando ele descobriu, ele fez aquela famosa imagem da mão Dá uma da olhadinha. esposa dele, né, da Berta, e conta-se que ele levou 15 minutos irradiando a mão dela para produzir aquela imagem. 15 minutos, né? E, no caso, a história conta que a Berta depois teve problemas sérios por causa daquela irradiação, e não foi a única, né? Aquela foi a que ele publicou, mas ele fez outras também. Não sabia o que era e muita gente acabou tendo problemas por isso. Hoje em dia, as radiografias duram fração de segundo de radiação. Por quê? Porque se desenvolveram equipamentos de registro mais sensíveis do que aquela época. O Röntgen usou um filme, uma placa de fotografia. Não era nem filme, né? Porque naquela época não tinha filme. Era placa de vidro com emulsão fotográfica, né? E a mesma placa que usava para fotografar pessoas, ele usou para o raio-x. Depois, depois se desenvolveu filmes mais sensíveis e depois detetores sensíveis e hoje, com fração de segundo, você faz uma radiografia. Agora, claro, a radiação produz um efeito no organismo? Produz. Ela pode afetar o DNA? Pode afetar o DNA. Pode afetar o DNA. Só que o que as pesquisas na área de radiobiologia, né, no século XX aí mostraram é que nós temos um RNA, que é uma outra substância na célula, que é capaz de reproduzir o DNA dentro de certos limites. Então, porque a gente não recebe radiação só do exame de raio-x, a gente recebe radiação o tempo todo, né? Existe radiação que é a radiação cósmica, né? Que penetra na nossa atmosfera, ela é absorvida na atmosfera, mas uma parte chega até nós e a gente convive com isso. E essa radiação afeta as nossas células, afeta o DNA, mas numa quantidade que o RNA consegue reconstruir. Então, ele substitui, quer dizer, você está o tempo todo tendo algumas células suas que são danificadas por radiação, o tempo todo, mas que existe um mecanismo no seu corpo que reproduz, reconstrói o DNA que foi afetado. Uhum. Mas ele tem uma limitação. Se a quantidade de radiação que chega produzir mais danos do que o seu sistema RNA consegue compensar, aí sim o dano permanece. O E dano permanece. essa, inclusive, é uma dúvida, né? Quanto pode fazer, né? Porque, por exemplo, para mim mesma, eu já fui assim, em diversos hospitais, em diversas vezes no ano, e todo mundo pedia raio-x ou tomografia, como se não fosse nada, não perguntava tipo, se eu já tinha feito, né? E, e fazendo. Se eu falo assim, não vou fazer isso de novo, né? Se eu não falo isso, a pessoa vai, né? E quem não tem esse conhecimento, né? Acaba indo e aí pode prejudicar mais ainda, né? E qual a Sim. quantidade, mais ou menos, de uma pessoa que uma pessoa pode ir para fazer isso?
Então, isso é difícil de especificar assim, uma quantidade, porque o que acontece? Cada modalidade ela ela produz uma absorção de radiação diferente. Uma radiografia comum de pulmão ou de braço, enfim, né, que você faz, ou mesmo ou até a odontológica, né, a dose de radiação é muito pequena, até comparado com a dose de radiação ambiente, a dose de radiação que a gente recebe do ambiente, né? Uhum. Ela é muito pequena, então às vezes você faz várias radiografias no ano e isso ainda é uma quantidade pequena perante até a radiação do background, né? Eu digo várias, assim, a gente não vai fazer radiografia como a gente faz fotografia, que a gente, hoje com o celular, você tira a fotografia todos os dias, né? De É. você mesmo. Você não vai fazer isso com a radiografia, mas, eventualmente, você pode ter um problema, uma fratura, depois você vai no dentista, depois você vai fazer uma análise do pulmão, você vai, enfim, você pode ter vários problemas no ano e vai fazer radiografias se necessárias para isso. A tomografia já é mais complicada nisso, porque a tomografia ela produz uma dose absorvida nas pessoas que pode chegar a ser 10 vezes maior do que de uma radiografia comum. Nossa. Então, se você no ano pode fazer, sei lá, suponha 10 radiografias, você, é difícil, mas suponha que você precise fazer 10 radiografias, isso equivaleria a uma tomografia. Nossa. Então, tomografia é algo a se fazer quando realmente é muito necessário. No caso Uhum. de Covid, ela se provou necessária porque, se não fizesse, a pessoa ia a óbito. Então, aí é a análise do risco e do É benefício, né? difícil. Não tem muito jeito. A mesma coisa quando a pessoa vai fazer no outro campo, né? Na radioterapia, que é também com radiação, né? Onde as doses são muito maiores do que qualquer exame diagnóstico, muito, muito maiores, né? Você, em tese, você falaria, bom, mas como é que você vai... Se a gente tomar cuidado com o exame de raio-x ou com uma tomografia, como é que você vai fazer a radioterapia, que é milhares de vezes maior a dose, né? Mas aí o objetivo é outro. O objetivo é destruir, exatamente destruir as células que estão com problemas, né? As células cancerígenas, ou reduzir ou impedir que elas proliferem. Pode até não destruir, mas você impede que elas proliferem. Então, elas vivem e morrem, depois não continuam. Aí é outra história. O objetivo é destruir, né? No caso da imagem, o objetivo não é destruir. O objetivo é obter a imagem para fazer um tratamento depois. Então, são coisas diferentes. Mas é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quer dizer, a tomografia tem uma dose, produz uma dose absorvida maior, porque, em geral, a tomografia, você tem o tubo que gira em volta do paciente, né? Naquele anel que a pessoa coloca o corpo, dentro dele, que é o gantry, né? Que chama. Dentro dele existe um tubo de raio-x que vai girando num trilho. E durante o giro, ele vai irradiando o tempo inteiro a pessoa. Hum. Ele fica irradiando. Então, a duração de uma tomografia é maior, alguns segundos, às vezes, enquanto que numa radiografia comum é fração de segundo. Então, é uma dose maior. E tem alguns exames, principalmente quando você vai irradiar, desculpa, na tomografia, né? Uma área maior. Por exemplo, imagina que você quer irradiar. Uma coisa é você irradiar 2 centímetros do tórax. Outra coisa é você, não, eu preciso ver o pulmão inteiro. Então, eu vou irradiar uma área maior do corpo. Aí, obviamente, você tem mais radiação. Na medicina nuclear, por exemplo, existem os exames de PET,
que é a tomografia por emissão de pósitrons, né? Ela também gera imagens em fatia, imagens tomográficas, né? Por isso que é tomografia por emissão de pósitrons. Aí você ingere uma substância que emite partículas beta+, que são os pósitrons, né? São os elétrons com carga positiva, carga elétrica positiva. E aí você tem que ingerir uma quantidade que seja suficiente para produzir a imagem. E aí, aí você sabe, né, que quando emite, se você, por exemplo, existe uma substância que é a fluordesoxiglicose, né? FDG, onde o flúor é o emissor de beta+. Então, se constrói uma molécula que um dos átomos é radioativo. Quando a pessoa ingere, a glicose vai para o cérebro. O cérebro consome glicose, né? Por isso que a gente gosta de comer doce. Quer dizer, né? Não é só por isso, mas a glicose ajuda o cérebro a funcionar. E então você injeta essa substância, o cérebro recebe aquilo. E aí você pode fazer uma tomografia do cérebro, né? Quando o flúor emite o beta+, logo encontra o elétron e eles se aniquilam, chama-se aniquilação de par, né? Esse fenômeno, e há a emissão de 2 raios gama em sentidos opostos. Meio MeV, cada raio gama. Então, no meu cérebro aqui sai 2 raios gama, um para cada lado. Dos dois, em volta de mim, eu tenho vários detetores nesse sistema PET. Os detetores captam os 2 raios gama e aí eles são capazes, o algoritmo do sistema de computador, pela posição onde eles captaram os raios gama, ele consegue determinar de que ponto vieram aqueles raios gama. Então, como isso acontece em várias direções, porque não tem só um flúor aqui dentro, né? Então, você consegue mapear a região do cérebro onde teve maior metabolismo de glicose ou menor. As células cancerígenas, elas consomem, quando no cérebro, né? Elas consomem mais glicose do que as células comuns. Então, onde apareceu uma mancha maior, uma mancha luminosa maior, é porque ali deve ter uma célula cancerígena, ou uma ou mais, né? Células cancerígenas. E aí é uma dose um pouco maior. É um exame PET, ele tem dose, inclusive, maior que a tomografia, em geral. Mas, no caso esse é o tipo de exame que é indicado quando existe uma suspeita razoável aí da presença de tumor, etc. Então, aí, num caso desse, se não detectar o tumor, você não trata, então aí é o risco-benefício, né? Aí não tem jeito. Mas você tem razão quando você falou. A gente tem que ficar atento, principalmente quem conhece um pouco disso, ficar atento, porque às vezes você está com uma sinusite. Você vai no médico, o médico fala, nem quer saber nada, ele já manda você fazer uma tomografia. Eu falo, espera, mas será que uma radiografia já não seria suficiente para detectar isso? Precisa ir para uma tomografia necessariamente? Tomografia, em geral, tirando o Covid e outros casos, né, é o segundo passo, né? Não é o primeiro. Então, realmente, é algo que tem que se pensar, né? Hoje em dia, já os organismos internacionais, eles já estão atentos, eles estão... você falou assim, a pessoa, você vai no médico e o médico nem pergunta se você já fez outro exame, né? Hoje em dia já existe um esforço para que as pessoas tenham um registro histórico
das doses de radiação que elas tomam ao longo da vida. Isso está sendo, isso está sendo implementado. Então, a pessoa, assim como você puxa o seu CPF, né, e você tem lá o seu histórico financeiro e outras coisas, né? A ideia é ter um número, sei lá, um índice que te permite aos médicos puxar o seu histórico de radiação. E aí, com isso, as pessoas vão poder diagnosticar coisa com mais segurança. Entendi. E nos exames radiológicos, durante a realização desse exame, precisa ter uma proteção em relação a algum órgão? Em geral, sim. Quando necessário, em geral, sim. Né? Você vai fazer mamografia, você é nova, acho que você ainda não fez mamografia, mas se mais para frente você for fazer, você vai ver que você vai ter partes do seu corpo protegidas, porque, às vezes, nos exames de radiografia, fluoroscopia e outros, a radiação vem do tubo, atravessa o seu corpo, atinge o detetor. Mas o seu corpo não é ocro, né? A radiação que chega no seu corpo, parte atravessa você, mas parte o seu corpo espalha. Os seus órgãos espalham para outro lado. Então, você vai, por exemplo, receber a mamografia, fazer mamografia, a mama ela fica apoiada no suporte, ela é comprimida para ficar com a espessura mais ou menos uniforme, né? Mas a radiação que atinge a mama, parte dela é espalhada lateralmente ou espalhada em outro ângulo, não só indo para o sistema de imagem. Então, ela pode atingir um outro órgão seu. Então, se você... É comum as pessoas, para um exame só, a dose de radiação em mamografia, em geral, é menor do que até a dose de uma radiografia comum. Mas, numa sequência de exames para investigação, em geral, você põe alguma coisa para proteger um avental, um protetor para proteger pernas, outros órgãos, tal, né? Quando você vai fazer radiografia de pulmão, é comum você usar protetores para também pernas, órgãos genitais, etc. Não é que você não vai estar usando. Se você vai fazer radiografia do pulmão, se o médico pede radiografia do pulmão esquerdo, por exemplo, uma investigação, se usa um protetor para o resto do tórax, por exemplo, né? E o protetor o que é? É um avental, chama-se avental de chumbo, que Nossa, tem... mas e se eu te disser que eu nunca usei esse negócio? E, tipo, já Então, fiz radiografia em tudo que é lugar e nunca me passaram isso. então, isso é uma Loucura. coisa, inclusive, é uma recomendação que o próprio paciente pergunte. Não é necessário usar um É. protetor de chumbo? O protetor de chumbo não é necessariamente de chumbo, ele é até flexível, né? E ele é de um material que simula chumbo, faz o papel do chumbo, né? Mas é um protetor. E você vai radiografar a perna, ou vai radiografar o pé, por exemplo. Eu, várias vezes, já torci o pé. Radiografar o pé. Eu vou radiografar o pé, lateral, frontal. O técnico que foi fazer a radiografia, ele punha o avental de chumbo na minha perna. Ele não queria radiografar a perna, né? Existe nos tubos de raio-x colimadores, que são placas de chumbo que limitam o campo de radiação que vai sair do tubo. O campo é largo, mas você pondo esses bloqueadores, né, de chumbo, você limita a saída,
porque o resto é absorvido no chumbo e não sai do tubo. Então, isso já ajuda muito. Isso já o técnico tem a obrigação de limitar o campo de raio-x à área que é pedida, né? E aí tem até um truque, no tubo tem uma luz, né? Que tem um jogo de espelhos e que emite a luz passando pelos mesmos colimadores de chumbo. Então, você não, antes de você ver o raio-x, já o técnico pode ligar a luz e ele já, então, conforma, né, limita o campo aonde é necessário, antes de irradiar. Então, isso é muito importante, já elimina a maior parte da radiação que iria para outras regiões, né? Se você está grávida, por exemplo, e é necessário fazer radiografia de um... Você está grávida, mas você torceu o tornozelo, quebrou a perna, tem que fazer uma radiografia. Então, eles têm que ter proteção de chumbo em todo o tórax, em toda a barriga, não é? Está grávida, isso é obrigatório, inclusive nas clínicas, nos hospitais, tem sempre um aviso, uma pergunta assim, se você estiver com suspeita de gravidez, converse com o médico, converse com o técnico. Aí o técnico vai já tomar as providências, né? Isso é fundamental. Agora, existem casos em que há uma proteção que prejudica, que não ajuda. Tinha uma época que saíram muitas fake news, aí, uns anos atrás, e que infelizmente, alguns técnicos até hoje usam isso, diziam que a pessoa, quando fazia mamografia, a radiação podia afetar a tireoide da pessoa. A tireoide por espalhamento, né? E aí, o que acontece? As pessoas, os técnicos pediam para a paciente usar um protetor de tireoide, que é uma pescoceira que se coloca desse material que simula chumbo, né? Para proteger, que realmente, para alguns casos, é fundamental você proteger a tireoide, porque a tireoide é um dos órgãos do corpo que é mais afetada pela radiação. O nosso corpo não é igualmente afetado pela radiação. Existem órgãos mais sensíveis e órgãos menos sensíveis. A tireoide é um dos órgãos mais sensíveis. Mas o que acontecia é que quando você faz a mamografia, aparece a mama e o limite da mamografia é o músculo peitoral. Músculo peitoral, quer dizer, vai desde a ponta do mamilo até o músculo peitoral. E é importante que o médico veja o músculo peitoral para ele ter noção de posição. Se ele percebe alguma calcificação, alguma coisa na mama, ele tem que saber aonde isso está. Então, ele tem que ter o músculo, tem que ver o músculo peitoral na radiografia, na mamografia. Acontece que com o protetor de tireoide, o protetor blinda a radiação que chega no músculo peitoral, por causa da posição. Então, o músculo peitoral não aparece. Aí, o que acontece? O médico olha para aquilo e fala, não adianta, tem que fazer de novo. Aí pede para fazer uma outra mamografia até que ele veja. Nossa. Então, não protege, porque, ao contrário, induz a que se faça mais exames e, portanto, maior dose de radiação, né? Então, tem coisas que são necessárias, absolutamente necessárias, e outras E também não. em relação aos trabalhadores, né, os técnicos que aplicam, também tem uma proteção, né, Tem. obrigatória. Como é que funciona isso? Sim, os técnicos que trabalham em hospitais, em clínicas,
Ele sempre tem, porque você protege com uma barreira. Você tem 3 modos de proteger contra a radiação. São os 3 métodos da chamada proteção radiológica, né? Um é colocar uma barreira entre a pessoa que recebe a radiação e o emissor. De Outro é chumbo, né? de chumbo ou qualquer outro material que absorva, né? Uhum. Outro é se afastar. A gente mostra que a quantidade de radiação que atinge a pessoa, ela varia aproximadamente com o inverso do quadrado da distância à Então, fonte. quanto mais longe a pessoa recebe menos radiação. Menos É isso? radiação. Legal. Isso. Tá? Então, esse é o segundo ponto. Então, se não tem barreira, se afasta. Né? E outro é o tempo. Quanto menos tempo, menos radiação. Né? Os técnicos, o que eles fazem? Eles vão lá, colocam a pessoa na frente do tubo, ajustam, né? Colocam proteção na pessoa, etc. Depois eles se afastam, em geral, saem fora da sala onde a pessoa está, a pessoa e o tubo, e vão para o... Porque o painel de controle, né? Ele fica fora da sala, normalmente. Uhum. E a própria sala, em geral, tem uma blindagem nas paredes, que ou é chumbo, nas portas, em geral, é chumbo, folha de chumbo, mas nas paredes, em geral, é uma massa que se passa, como você pinta, né, a parede, se passa uma massa que tem uma certa espessura e que dentro dessa massa você tem elementos de número atômico elevado, como bário, por exemplo. E aí essa parede, essa massa, absorve a radiação que sairia para fora. É muito Né? interessante você falar isso, porque eu já visitei alguns hospitais que a sala de radiação é só uma parede, aquela parede se bater assim quebra. Então, a pessoa que Então, está do lado de fora também acaba recebendo, né? pode receber. Em sala de mamografia, isso não é tão problemático, porque o raio-x de mamografia, porque o tubo de raio-x, você tem uma tensão aplicada para produzir o raio-x, né? Nos tubos de radiografia comum, de tórax, de crânio, etc., a tensão é de 50 kV a 150 kV, que é o que a gente chama a faixa do radiodiagnóstico. Então, você vai produzir raio-x que vai ter, no máximo, 150 keVs de energia e, no mínimo, 50. Na mamografia, é menos do que isso. Mamografia, a energia é, no máximo, uns 35 keVs. Mas, na verdade, a maior parte da energia dos raios-x de mamografia é na faixa de 20 a 25 keVs. Então, essa radiação ela é suficiente para atravessar boa parte dela, né? Para atravessar a mama. É necessário ser essa baixa energia, porque aí você tem contraste nas partes, os componentes da mão, né? Que são todos componentes de baixo número atômico, diferente de um osso, que tem cálcio, né? Ali na mama você tem o quê? Hidrogênio, carbono, oxigênio, não muito mais do que isso. E isso tem que aparecer, os tecidos têm que aparecer diferentes na mamografia, então precisa de uma energia baixa. Mas por conta disso, essa radiação, mesmo que ela seja espalhada fora do seu corpo, o próprio ar absorve ela em uma distância pequena. E ainda aí a parede, mesmo que seja uma parede falsa, né, as paredes de escritório, ela em geral, ela é suficiente. Agora, Uhum. isso não é verdade para a radiografia comum. Para a radiografia comum, você tem que ter a blindagem da parede.
Se não E quem visita tiver, esses hospitais acaba recebendo mais e nem sabe, né? às Quanto vezes sim, às vezes sim. Então é isso. demais. Não quer dizer, isso é o que a ciência já mostrou e o que é recomendado. Isso não quer dizer que todo local que faça radiografia siga as normas, né? É Então verdade. é bom ficar atento, né? Mas aí existe uma fiscalização, né? Quanto a isso. Existe uma fiscalização, em tese, mas Em tese. assim, em tese, a responsável no Brasil para a fiscalização de fontes de radiação é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, né? É um órgão federal ligado à presidência, né? Ou ao Ministério da Ciência e Tecnologia, conforme o caso, e que tem uma parte da função dele. Ele é um órgão que cria normas de proteção radiológica. As normas de proteção radiológica vêm da CNEM, né? Comissão Nacional de Energia Nuclear, mas também fiscaliza. Então, por exemplo, se você vai, digamos que você vai fundar uma clínica, né? Precisa você junto com o médico, né? Precisa ter um médico para isso. Mas vai fundar uma clínica, vai criar essa clínica. Aí você compra equipamentos de radiação, compra tudo que precisa. Aí você vai inaugurar. Para inaugurar aquela clínica, você precisa de uma licença. Licença do bombeiro, licença civil e precisa de licença da CENEM para o uso das fontes de radiação que você vai ter dentro da sua clínica. Então, a CENEM envia o fiscal habilitado por ela e ela vai ver que fontes você tem, que tipo de fonte vai estar condicionada no local adequado, blindado suficientemente, as distâncias são distâncias adequadas, enfim, vai ver tudo. E aí ele te dá a licença de funcionamento. Isso é para todos. Agora, você está lá, criou sua clínica, está funcionando. 10 anos depois, aquele projeto inicial já talvez não seja mais o mesmo. Você ampliou sua clínica, criou mais salas, comprou mais equipamentos, né? E aí, será que continua dentro das normas? Em tese, você teria que chamar de novo a comissão para ela vir fiscalizar. Ah, é a pessoa do hospital que chama Que chama para ter o para poder ser alvará, autorizado, né? para estar dentro da lei. Isso é o legal. Só que a gente tem no Brasil dezenas de milhares de clínicas radiológicas. E o número de fiscais infelizmente, não é suficiente para dar conta de todas elas o tempo todo, Uhum. como seria desejado. Então, às vezes, se a consciência do dono não for suficiente, ele pode funcionar durante um tempo ilegalmente. Falar, vou esperar. A hora que vier uma multa, eu pago. Né? Uhum. Só que, às vezes, pode ser um problema pequeno, mas às vezes pode ser um problema muito sério. E enquanto não chega ninguém para fiscalizar, muitos pacientes podem ser prejudicados ali. Né? Então, isso é um problema sério. Isso é muito importante também, a questão da gente ter conhecimento disso, ter essa consciência também, para a gente poder saber quando, assim, alguns médicos, alguns técnicos ou alguns hospitais não estejam certos de alguma forma, né? Não estejam de acordo com as regras. E aí a gente já sabe disso e talvez possa manter distância ou ir em outro lugar, né? E essa importância, né, da gente ter esse conhecimento. E essa é a ideia da gente estar trazendo aqui. É. Pessoal, E você que está fazendo física, né?
Isso é importante, o físico tem um papel importante nisso, porque os médicos, mesmo os médicos radiologistas, os que lidam com imagem radiológica, eles, no curso deles de graduação, que dá autorização deles fazerem, deles clinicarem, a formação para a radiação que eles têm é muito fraca, de modo geral. Quando eles fazem residência depois de formados, todo médico tem que fazer. Eles podem ter um acréscimo de formação dependendo do local onde eles vão fazer a residência. Eles podem ter um upgrade aí na formação deles para a radiação. Então, uma boa parte dos médicos está mais preocupado com a qualidade da imagem, que é bom, né? A imagem diagnóstica, e não tão preocupado, por falta de conhecimento, do efeito que as doses de radiação que produziram aquela imagem estão produzindo tanto nos trabalhadores quanto nos pacientes. Então, é por isso que a Comissão Nacional de Energia Nuclear só dá alvará para os locais onde tem fonte radioativa se houver um físico médico responsável por aquilo. Então, o profissional que tem, hoje em dia, formação, desde a graduação, mas principalmente depois, né? Para saber o que está acontecendo, entender e poder atuar, aconselhar, testar os equipamentos, os protocolos usados para cada exame, é o físico médico. Também questão de acidentes, né? Para E saber também na lidar. questão, sim, na área de radioterapia, é obrigatório os hospitais terem contratado os físicos médicos para assessorar no planejamento radioterápico, ou, se não contratar o físico médico, contratar uma empresa que preste o serviço direto lá, porque o físico médico ele tem que estar presente na radioterapia na hora do planejamento de cada paciente. Ele tem que estar junto com o médico planejando. No caso da imagem, não. Ele não precisa, cada exame tem um físico médico que está lá. Mas ele tem, e aí é um outro órgão, né, que é a Anvisa, a Vigilância Sanitária ligada ao Ministério da Saúde, né? Ela prescreve normas de âmbito federal para o funcionamento de todos os locais e de todos os equipamentos que produzem imagem diagnóstica. E existe uma lei federal que discrimina isso e que especifica o que é que tem que acontecer, as condições mínimas de funcionamento para cada equipamento de mamografia, de tomografia, de ressonância magnética, de tudo. Todos os equipamentos que produzem imagem. Mesmo a ressonância magnética que não tem raio-x. Mas também a Anvisa produziu lei. Tinha uma lei de 98, que era a famosa portaria 453, de 1998, mas ela foi substituída agora em 2020 pela RDC 330, que é mais detalhada e que especifica as condições de funcionamento mínimo para todos os equipamentos de imagem diagnóstica. E coloca na lei que o profissional que tem competência para fazer os testes, para verificar se está conforme com a lei, é o físico médico. O físico médico aparece na lei da RDC 330. Então, as clínicas de imagem, elas podem, às vezes, a maior parte das clínicas não contrata ainda físico médico, mas elas têm que requisitar pelo menos o serviço dos físicos médicos para fazer testes. Testes eventuais. Os grandes hospitais, alguns deles no Brasil já contratam físicos médicos, né?
Hospital, por exemplo, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é um exemplo disso. Eles têm vários físicos médicos contratados para a área de diagnóstico, inclusive. Porque são N equipamentos, você tem que ficar testando. Você tem testes diários, você tem testes mensais, testes semestrais, testes anuais. E você tem que usar detetores de radiação. Quem usa detetor de radiação? Você, física, você vai aprender como usa um detetor de radiação. Né? E físico médico, mais ainda. Mas não é qualquer pessoa que sabe lidar com isso. E aí, às vezes, acontece como aconteceu em alguns lugares fora do Brasil, ou aqui dentro, menos, mas fora dos Estados Unidos, que tem muito mais equipamentos, muito mais gente para lidar com isso. Uns anos atrás aconteceu um tomógrafo que deu defeito, o tomógrafo, e houve uma queimadura, ele fazia tomografia do crânio, houve uma queimadura em toda a volta da cabeça de um rapaz. Veja como é, né? O tomógrafo, em vez de ele estar funcionando com a corrente que foi especificada pelo técnico, ele trabalhou com uma corrente maior, houve uma reação tecidual imediata, né? Nossa. E depois ainda, depois disso, porque aí não para só ele perdeu o cabelo, pra você ter ideia. Meu Deus. Mas não ficou superficial, porque aí começou a afetar internamente e depois de um dia ele veio a óbito por Nossa. causa de uma tomografia. Isso saiu no jornal, há uns anos atrás, nos Estados Unidos, e houve uma reação, as pessoas queriam falar, não queremos mais tomógrafo, não queremos mais tomografia, tá? E houve uma luta aí para se entender o que tinha acontecido, mas isso resultou num endurecimento das leis. E para fechar, assim, você tem conhecimento se alguns pacientes, ou a maioria ou a minoria, tem um receio quanto ao exame, né, no caso, que usa radiação? Vários, né? Várias pessoas, quando chegam no hospital e veem aquele símbolo da radiação, né? Ficam apavorados, né? E, às vezes, os médicos, os enfermeiros, eles até usam isso para afastar pessoas quando eles não querem que entrem em alguns ambientes assim, de radiação. Né? Por quê? Porque quantas pessoas fazem física no Brasil? Não é? Quantas pessoas fazem química no Brasil? E o conhecimento que a gente tem disso antes, que é da graduação, a gente sabe que é muito pequeno, né? Sobre radiações, sobre radioatividade, sobre muito pequeno. Então, a maior Eu só parte das tive uma pessoas, matéria de radiação, né? muito raso, né? A gente vê, no meu tempo a gente via radiação em química, nem física falava. Hoje em dia existe a obrigatoriedade de física falar um pouco de física moderna, mas ainda é muito pífio, né? No ensino médio. Então, a maior parte das pessoas fica sabendo isso pelo quê? Pelo jornal, pela TV, né? Ou pelas Ou quando mídias. acontece alguma coisa, tipo esse caso, né? E aí dá mais Exatamente. medo ainda. E confunde, né? Porque você tem radiação na área médica, que hoje tem uma aplicação enorme, né? Mas as pesquisas iniciais de radiação não foram na área médica, foram para construção de armamento, né? Depois foi para desenvolver reatores, que hoje são usados ainda para energia, para pesquisa, energia elétrica, para pesquisa, etc. Principalmente quando ocorre, como aconteceu em 2011, lá em Fukushima, né? Quando teve o acidente com o reator mais recente que a gente teve notícia, né? Que não tem nada a ver com os reatores, foi um tsunami, né? Que É. aconteceu
E aí entrou água no reator, imagina, aí foi uma contaminação geral, né? Mas isso reacendeu um pavor das pessoas pela radiação, porque, de fato, claro, havendo contaminação, vai ocorrer um problema muito sério, né? Isso em qualquer lugar, qualquer coisa, né? Uma contaminação. Hoje nós estamos tendo o efeito da difusão do vírus Covid. O que acontece? Se não tem controle na difusão do vírus Covid, você tem um número de mortes enorme, né? Mas quando se descobre a maneira de controlar, você reduz isso. Então, a culpa não é do vírus, a culpa é da nossa falta de noção de como controlar aquilo. O vírus é um ser da natureza. A radiação é um efeito da natureza. Ela está lá. Você pode produzir, você pode aproveitar a radiação de uma maneira útil e controlada, e ela traz muitos benefícios. Tantos benefícios que, se a gente não tivesse descoberto maneiras de fazer radioterapia, muitas pessoas, muito mais pessoas, estariam morrendo de câncer hoje em dia do que morrem. Há pessoas que morrem de câncer? Há muitas pessoas que morrem de câncer ainda, né? Mas haveria muito mais se a gente não tivesse tanto o uso para diagnóstico precoce, por exemplo, em mamografia, né? O câncer na área feminina, na mulher, o câncer que acontece em maior número é o câncer de mama. Uhum. Então, se não houvesse o diagnóstico precoce pelo uso do raio-x em mamografia, você teria muito mais mulheres que iriam falecer por câncer de mama do que hoje em dia. Então, a gente tem que pesar isso, né? Em geral, as pessoas veem, porque a mídia acaba só fazendo a divulgação dos acidentes, né? Só vê o lado ruim. Tem que fazer a divulgação? Tem que fazer. Mas teria que fazer uma divulgação de uma maneira responsável. Então, divulgar. Por que houve problema em Fukushima? Por que houve problema em Chernobyl? Por que houve problema em outros locais? Pelo mau uso, ou por um acidente. Em Goiânia, aqui, né? Em 1986. Uhum. Em 86, eu dava aula e eu tive um aluno, eu dava aula na PUC já, e eu tive um aluno que trabalhava na Comissão Nacional de Energia Nuclear, quando teve o acidente de Goiânia. E o aluno veio e contou para a gente. Ele teve que ir para Goiânia. Ele teve que ir para Goiânia, porque nunca se tinha tido um acidente daquele tipo no Brasil. Então, ninguém sabia o que fazer. E Ninguém aí, espera, né, por isso. ninguém espera. Como é que se espera que a pessoa vai pegar uma fonte radioativa, pôr no bolso, sair, levar em casa, dar para a filha brincar porque brilhava, contaminar a gente no ônibus e tudo? Nem imaginar, mas aconteceu. Tiveram que ir para lá e tiveram que criar protocolos. Eles tiveram que criar protocolos de defesa, enfim, de isolamento, de terrenos, de coisas inimagináveis. Mas quem podia fazer isso? Era quem tinha conhecimento de radiação. As pessoas de Goiânia tinham alguns que tinham, os físicos de lá, mas eram poucos. Então, se não tiver pessoas que sabem como lidar, mesmo no acidente, isso pode ser muito pior. Então, as A pessoas têm maioria mesmo que das saber lidar. situações que acontecem por radiação, né, que acontece algum desastre ou alguma coisa assim, é muitas vezes por falta do conhecimento das pessoas, não saber lidar, né? E nesse, né, de Goiânia, até também, né, em Chernobyl, que teve aquela negligência, né? Mas a maioria das vezes que eu
pelo menos percebo assim, mas também teve a questão das bombas nucleares, então também tem essa pressão, né? Ver alguma coisa de radiação, bomba nuclear, Chernobyl, né? Não né? tem, não tem essa visão de que isso pode ser bom para a gente, né? Não, as pessoas não acabam ligando. E até eu estudar, né, sobre isso, eu também tinha medo de radiação. A questão não é não ter medo, porque é algo perigoso. A questão é saber lidar, conhecer a situação para poder saber lidar e não ter tanto medo assim, que às vezes chega a ser exagerado de pessoas não fazerem exames, tratamentos por medo disso, né? Exatamente. E existe uma, às vezes, por interesse econômico ou político, às vezes, se explora a falta de conhecimento das pessoas para fazer com que elas se voltem contra uma iniciativa que é positiva. Por exemplo, acontece em vários países que precisam de energia elétrica e não tem bacia hidrográfica, etc., né? Que optaram por produzir energia elétrica de origem nuclear, né? De origem nuclear. Total falta de opção. Enfim, tentaram fazer aquilo. Vários países, né? Aqui no Brasil, a gente não tinha falta de opção, mas também se optou por fazer algumas usinas. E as pessoas às vezes falam, mas vai fazer a usina e depois vai ter uma explosão nuclear? Né? É natural, as pessoas não têm obrigação de saber tudo isso. Mas não é, numa usina nuclear, você usa o combustível nuclear, mas o enriquecimento do combustível é num nível muito menor do que aquele que seria necessário para produzir uma bomba. Então, não tem como explodir. Pode vazar. Você pode contaminar pessoas se não tiver, óbvio, né? Se não tiver cuidado, etc. Mas veja que é... E, às vezes, em alguns países, tem certos movimentos pseudo-políticos, né? Mas pseudo-conhecedores que falam, vai explodir, olha, a população vai ficar exposta. E aí se cria um levante popular contra aquilo que é complicado. Então, existe essa coisa também, a exploração da ignorância no bom sentido, né? Das pessoas contra uma coisa que traz um benefício, se for bem feita, né? Com cuidado. Então, pessoal, o Ricardo se juntou com uma aluna, né, e criou um livro sobre física, sobre a parte de radiação, não é isso? E você pode falar mais um pouquinho desse livro para quem tiver interesse? Esse livro aqui, né, é uma introdução à física médica, que foi escrito por mim e pela Ana Carolina Machado, que foi uma ex-aluna minha do curso de física da PUC, né? Quando ela escreveu comigo, ela já era PhD, já era pós-doc, mas, enfim, ela foi minha aluna, né? E aqui a gente conta um pouco sobre a história das pesquisas em física que foram usadas para cura ou para diagnóstico, né? Até depois chegamos no final à descoberta do raio-x, da radioatividade, etc. E aí já entramos na física médica mesmo. Tem um pouco de proteção radiológica, os acidentes nucleares, armamentos, depois um pouco dos efeitos biológicos da radiação, e a radiação usada para imagem, a radiação usada para tratamento, e fala, no final, sobre a profissão de física médica, né, no Brasil e no mundo, em caráter introdutório. Há outros livros na área que são mais específicos, né? São livros mais da base, né, para quem quer começar. Isso, e que quer conhecer o campo da física médica. Muito interessante, eu vou comprar. Foi Então tá. publicado pela Livraria Editora da Física, que é a Livraria da Física da USP, né? Editora Livraria da Física.
Mas Vocês aí tem podem, para vender online? sim, você pode entrar no site deles, a Tá, Livraria então da Física, e vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser, tiver interesse, tá bom? Bom, então é isso. Quer falar mais alguma coisa? não, eu agradeço. Desculpe, eu não sei se falei um pouco a mais, acabei entusiasmando. É, mas é isso. Muito obrigada, Ricardo, pela presença. Muito bom assim poder conversar sobre isso e poder aprender mais. E espero que as pessoas também possam aprender com esse vídeo, com o senhor. Então, muito obrigada pela presença. Prazer. Tchau, pessoal.